muitos homens que estão trocando as suas namoradas, trocando as suas mulheres pelos joguinhos online. Não estão mais comparecendo no relacionamento, entendeu? Não estão mais querendo mulheres na sua vida, não estão mais em busca de um amor, porque estão focando nos joguinhos online. O jogo nunca vai te ignorar, né? Mas meio complicado. Tem muito homem que diz assim, doutora, eu não quero mais me aproximar de mulher. Isso realmente está acontecendo? Tu acha que o homem hoje tem receio de se aproximar da mulherada? O homem tem mais medo, primeiro, porque, tipo, claro, as leis protegem muito mais a mulher do que o homem, né? Então o homem, ele fica com esse receio. Mas os homens, eles passam a ter medo mais do que eles veem, não do que eles estão sentindo. Quando o homem tá sofrendo com a mulher, ele não pensa muito. Ele só quer aquilo lá. Você acha que hoje o homem, ele tem mais razão? Por exemplo, ele pensa mais antes de se aproximar da mulher? Se aproximar não, mas de casar sim. Eles têm mais medo de casar por causa das leis que colocam mais a mulher como uma vantagem, né? Eles têm mais medo de casar por causa disso. Em 2026, os homens vão desistir das mulheres de vez, mano. Tudo que você viu ao longo desses anos até agora é só a ponta do iceberg, mano. 2026, o silêncio, né? O silêncio já tá incomodando as digníssimas, mano. Mas vai ser pior, mano. Agora os caras estão começando a se valorizar, não colocam mais as damas, as madames no pedestal, né? Bom, elas estão vendo que agora... Ai, vocês não são mais os mesmos. Antes vocês entregavam flores, chocolates, mano. Cara, se você fazer essa bosta, é capaz da guria pegar o buquê de rosas e jogar na tua cara, né? E o chocolate também, né, mano? Pensa bem, cara, as mulheres não precisam mais dos homens, cara. O Estado as favorece, né? É como se o Estado fosse o namorado, o marido delas, né? E os homens, elas enxergam como uns capachos a ser explorados, né, mano? E é por isso que muitos caras estão caindo fora, mano. Porque você não é valorizado, mano. Mesmo que você seja o plano A de uma digníssima, entrega tudo que ela quer. A guria sempre vai ter um plano B até o final do alfabeto, né, mano? E, cara, então pra quê, mano? Se você não tem uma guria que é exclusiva pra você, por que você vai ser exclusivo pra ela, né, mano? É as gurias que falam que querem um homem exclusivo, que olhem só pra elas e não olhem pra outras mulheres. Engraçado que a guria quer ser pra todos os caras, né? Muitos caras, e assim também como as mulheres, né, que não querem ter filhos, mano, isso já incomoda as digníssimas, né, mano? E você vê que os caras estão indo embora em silêncio, né? E aí as digníssimas ficam perguntando o que tá acontecendo com você, por que tá tão frio, distante. É o seguinte, no começo de toda relação, o homem vai tratar a mulher como ele espera ser tratado. Depois ele trata a mulher como ela o trata. Os homens têm se afastado das mulheres e a tendência é que se afastem ainda mais. E não é por falta de interesse, não. É que eles começaram a calcular riscos. O ambiente dessa relação mudou e mudou muito nos últimos tempos. O que antes era flerte, hoje pode ser interpretado como invasão. O que antes era aproximação, hoje pode virar uma acusação. E o problema não é ter limite. Limite é necessário. O problema é quando o critério vira algo instável. O homem não sabe mais qual é a régua e quando não existe clareza do que se pode ou não, o cérebro faz aquilo que é básico. Se protege. Porque hoje o risco não é só levar um não. É ser exposto, rotulado, interpretado da pior forma possível. Então, ele recua. E faz isso por estratégia e, novamente, por proteção. Enquanto isso, cresce um padrão do outro lado. Uma leitura emocional exagerada, onde desconforto vira ofensa, frustração vira opressão. E qualquer atitude masculina pode ser enquadrada como misoginia. E quando tudo vira um problema, nada mais é diferenciado com precisão. Sem critério, entra o medo. E com medo, ninguém mais se expõe. O resultado já está aparecendo. Homens mais distantes, mais frios, menos dispostos a iniciar qualquer tipo de aproximação ou de interação. E muitas mulheres começam a sentir exatamente isso. Menos abordagem, menos presença, menos interesse. Só que isso não surgiu do nada. É consequência direta de um ambiente onde a interpretação ficou mais perigosa do que a própria interação. No fim, o que deveria proteger relações está aos poucos inviabilizando que elas existam. Tchau. Eu só queria saber o que está acontecendo com esses homens, gente, porque o que eu tenho ouvido falar por aí é coisa assim inacreditável. Gente, uma amiga minha conheceu um cara, o cara pediu ela em namoro, saiu, apaixonou por ela. Foram ficar, ele não conseguiu. Falou que tava nervoso e tal. Aí depois ele falou assim, vamos pra minha casa, que lá a gente fica mais à vontade. E eu também tô passando por alguns problemas de separação.
Ela foi pra casa dele toda feliz, gente, toda feliz. No outro dia eu falei, agora apaixonou bom. Aí ela falou assim, que chegou lá, ele não conseguiu ficar com ela de novo. Ainda mostrou a foto da ex. A casa do cara tava cheia de porta-retrato da ex, gente. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com os homens, velho? Nos últimos anos, algo silencioso começou a lhe acontecer. E quase ninguém percebeu no início. Não foi uma revolução barulhenta, nem uma mudança anunciada na televisão. Foi mais sutil, mais discreto, mas extremamente impactante. Aos poucos, muitos homens começaram a se afastar de certos espaços sociais, de certos tipos de relacionamento e até de algumas expectativas que antes eram consideradas padrão. E o mais curioso é que essa mudança não veio acompanhada de grandes explicações. Simplesmente aconteceu. Hoje, cada vez mais pessoas começam a notar esse comportamento e se perguntam: o que está por trás disso? Por que tantos homens parecem estar escolhendo o silêncio, a distância e uma vida mais reservada? Neste vídeo você vai entender os sinais, os motivos e principalmente o que essa transformação revela sobre a sociedade atual. Fica até o final, porque o que parece simples na superfície esconde algo muito mais profundo. Que esse vídeo chegue no maior número de homens possível, porque vai ser o vídeo mais importante que você, homem, vai ver. Pra aprender o que as mulheres gostam, tá bom? Porque vocês estão fazendo errado. Eu acabei de voltar do Réveillon do Nordeste, de Arcanjos, e assim, precisamos falar sobre isso, sobre a nossa geração de homens em 2025, quer dizer, 26. Homens, aprendam esse termo. Exclusividade é atraente. Muito atraente. O cara que casa, meu Deus, ele é pica. O cara que pega e fica casado nessas festas com uma mulher só é muito atraente. Ele é o cara, entendeu? Que pega, assume a guria, fica, segura na mão e vai, passa a festa toda, todos os dias do Réveillon com uma só. E é isso, fica na dele de boa. Isso é muito atraente. E pode ter certeza que todas as mulheres vão olhar e ficar tipo assim, caraca, que sonho. Assim, porque assim, a gente tá tão acostumada com os caras pegador, que tipo assim, os pegadores é mais do mesmo, entendeu? Porque o que acontece nessas festas? Geralmente os caras vão lá e ficam com várias, ficam à tarde com uma, noite com outra, na mesma noite com 3, 4, fazem micareta. Isso é tão broxante. Gente, exclusividade é muito pica. E assim, é engraçado porque entre eles acham que estão abalando, né? Tipo, às vezes o cara é até de exclusividade, o cara é massa, é de casar, mas ele tem cabeça fraca e ele cai na pressão dos amigos que são inseguros, porque, desculpa, mas se o cara precisa pegar várias, se o cara só pensa em mulher, se o cara tá ali, é um baita do inseguro que precisa se provar. E aí tem um cara que é mais de boa e tal, e ele cai na pressão dos caras e faz isso, vai lá e pega outra daí. Se os homens soubessem que a gente olha pros caras que são mais de boa, mais na deles, e que, juro, tipo, mulher gosta mesmo dos emocionados. Não tem essa, não é porque é modinha aqui no TikTok, nessas frases. Mulher gosta de emocionado porque todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta de saber que é prioridade, ou enfim, que não tá com um cara que beijou meio mundo. Assim, tá tudo bem, todo mundo é solteiro, é carnaval, é ano novo, ou carnaval, enfim, às vezes acontece disso, né, de ficar com outra, tá tudo bem. Mas tem cara que tu vê que, meu, é bonito, sabe? É bonito, mas tá ali cada dia com uma. Às vezes tá com 2, 3, tipo assim, gente, ele vira feio, ele vira um Jurandir, enquanto o cara lá que é mais ou menos de beleza, uma beleza duvidosa, mas tá lá na dele, de boa, casado, cara, ele vira um 10, 15, 20, 100. Porque, infelizmente, a nossa geração de homens tá isso, tipo, agora a mulher tá chegando em homem, daí os caras não precisam fazer esforço nenhum, então ficando assim, mas não é só por isso, é porque tem homem que, cara, eles precisam pra terapia, entendeu? Porque eles são muito inseguros, que eles precisam pegar muita mulher, ou precisam provar pros amigos que estão pegando mulher, que daí eles caem na pressão, os caras falando, pô, é ano novo, não sei o que, tu tá solteiro, vai ficar casado, meu, casou no ano novo, não sei o que, olha o quanto de mulher, não sei o que lá, e aí o cara cai na pressão, entendeu? Mas assim, sendo que ele era o fodão, os amigos que eram uns baita inseguro. Porque pra nós mulheres, exclusividade é atraente e pegação é broxante. Amiga, você já parou pra perceber como os homens estão perdendo a atração, estão ficando cada vez menos atraentes? Você sabe por que isso está acontecendo? Porque é um fenômeno, não é só coisa de Brasil, não. As mulheres estão cada vez mais buscando se conhecer, se analisar, se curar, melhorar, tanto no espiritual quanto no material, cuidando da energia feminina nossa, tanto quanto cuidando da nossa energia masculina e ficando cada vez mais equilibrada e harmônica, assumindo os nossos desejos, nossas vontades, ficando numa posição de poder se cuidar, de poder ser o que a gente quer ser, fazer o que a gente quer fazer, sabe? Assumindo também o que a gente quer e o que a gente não quer. Isso é, assim, indescritível. A gente está num momento de mais
liberdade, não só de liberdade, eu sou empoderada, eu faço tiruru com todo mundo. Não. Pelo contrário, de você saber que tiruru tem um custo espiritual e energético grandioso e também pode ter um custo financeiro também grandioso, e dos seus sonhos e da vida que você quer ter. É caro, tiruru. Então a gente está no momento em que as mulheres estão mais trabalhando em si mesmas e elevando o nível espiritual, emocional, vibracional. E os homens não estão fazendo isso. O homem comum, a maior parte dos homens, não estão nesse nível. Então, além disso, tem muito homem aí que não quer mais ser provedor, que não quer ser mais homem protetor, só quer ser um ser humano que está ali se relacionando com a mulher. Então, o que a gente está percebendo é que a gente tem que realmente gostar do homem, de estar com o homem, do que ele fala, do que ele pensa, para ter um alinhamento tipo amizade. O que é meio... só falar disso eu já fico meio assim, porque pra mim, que eu sei que várias querem, mas pra mim eu acho uma perda de tempo. Fazer tiruru com o cara e... Então aí... ok. Então as pessoas, as mulheres estão percebendo que você tem que gostar do cara pelo que ele é, pelo que ele pensa, pelo que ele faz. Não só por como ele faz você se sentir, por quanto ele gosta de você, o quanto ele provê pra você, o quanto ele te protege e faz você se sentir especial. Não é só isso. Então você tem que pensar no cara só como um cara. E aí você vê que a matemática não tá fechando a conta, sabe? Porque os caras não são tão maneiros assim. A maior parte dos caras não são maneiros, cara. A questão do ego desproporcional à realidade. Então muitos caras iludidos consigo mesmos, achando que eles são maneiros quando eles não são, achando que eles são inteligentes quando eles não são, achando que tem outra coisa. Às vezes o cara acha que só porque ele tem dinheiro que ele é um cara de alto nível. Eu vi um cara na internet falando aí, porque eu sou um cara de alto valor. Aí, por que ele achava que ele era um cara de alto valor? Porque ele ganhava bem, porque ele era alto e bonito. Só isso que ele falou. Eu sou um cara de alto valor por causa de ti. Não falou nada sobre o caráter dele. Não falou nada sobre o nível espiritual, emocional, como tá a psique dele, como é que tá como é que tá a cabeça desse cara, como é que tá o coração desse cara, se ele se curou dos relacionamentos anteriores, se ele se curou principalmente do primeiro relacionamento deles, que é com mãe e pai. Se ele não vai projetar toda a treta dele interna na mulher que tá com ele. Se ele não vai querer fazer a mulher sofrer porque ele sofreu na mão da mãe e do pai. Então, assim, os homens estão perdendo muito a atração. Porque você vê, um cara bonito ali, no material tá bonito. Aí tu vai pra conversar com o cara e tu... Aí o cara não é bonito, mas ele pode prover. Mas aí o cara se acha a caramba por causa disso. E das outras características ele não tem. E os homens estão muito não atraentes ultimamente. Honestly, it's not worth it. Para entender esse cenário, é preciso olhar para o contexto em que tudo isso está acontecendo. A sociedade moderna mudou, e mudou rápido. As dinâmicas sociais, os papéis dentro dos relacionamentos, as expectativas. Tudo isso passou por transformações intensas nos últimos anos. E quando mudanças acontecem de forma acelerada, nem todos conseguem ou querem acompanhar no mesmo ritmo. Muitos homens começaram a questionar o que se espera deles, o que recebem em troca e qual o verdadeiro sentido de investir energia em determinadas situações. Não se trata de desistência, mas de uma reavaliação silenciosa.
uma pausa para entender o próprio lugar dentro desse novo cenário. E enquanto isso acontece, o comportamento externo muda, menos exposição, menos envolvimento, menos participação em certos ambientes. Outro ponto importante é o impacto das experiências individuais. Vivências negativas, frustrações acumuladas e expectativas não correspondidas acabam influenciando decisões futuras. Com o tempo, muitos passam a priorizar estabilidade emocional e tranquilidade acima de tudo. Isso significa evitar situações que possam gerar desgaste desnecessário. E aqui entra um detalhe essencial. Não é sobre rejeitar pessoas, mas sim evitar conflitos, pressões e cobranças que já não fazem mais sentido para aquele momento de vida. Essa mudança de prioridade cria um novo padrão de comportamento, mais reservado, mais seletivo e muitas vezes interpretado de forma errada por quem observa de fora. Enquanto isso, do outro lado, a sociedade começa a reagir. Questionamentos surgem, debates aparecem e diferentes interpretações são criadas. Alguns enxergam isso como desinteresse, outros como mudança cultural. E há também quem veja como um sinal de transformação mais profunda nas relações humanas. Mas o fato é que quando um grupo significativo muda seu comportamento, todo o sistema ao redor sente o impacto. E é exatamente isso que estamos vendo agora. Uma espécie de ajuste silencioso nas dinâmicas sociais, onde antigos padrões deixam de ser regra e novos caminhos começam a surgir. É importante destacar que esse movimento não acontece de forma uniforme. Cada pessoa tem seus próprios motivos, suas próprias experiências e suas próprias decisões. No entanto, quando várias histórias diferentes começam a apontar para uma mesma direção, isso chama atenção. E é por isso que o tema ganhou tanta relevância recentemente. Não se trata de um caso isolado, mas de uma tendência que está sendo observada em diferentes contextos, idades e estilos de vida. O que antes era visto como algo pontual, hoje já é percebido como um comportamento recorrente. Outro fator que contribui para essa mudança é o acesso à informação. Hoje, as pessoas têm mais conhecimento, mais referências e mais possibilidades de escolha do que nunca. Isso permite que cada um construa sua própria visão de mundo e tome decisões com base em critérios pessoais, não apenas sociais. E quando alguém percebe que pode viver de uma forma diferente do padrão tradicional, isso abre espaço para novas formas de comportamento. No caso de muitos homens, isso se traduz em uma vida mais independente, com foco em objetivos pessoais, hobbies, desenvolvimento próprio e menos dependência de validação externa. Ao mesmo tempo, essa mudança também levanta uma reflexão importante. Será que os modelos antigos ainda fazem sentido no cenário atual? Ou estamos apenas vendo uma adaptação natural às novas realidades? Essas perguntas não têm resposta simples, mas ajudam a entender por que tantas pessoas estão repensando suas escolhas. O mundo mudou e com ele as prioridades também mudaram. E quando prioridades mudam, comportamentos acompanham. Vale lembrar que toda transformação gera desconforto no início. O desconhecido causa dúvidas, insegurança e até resistência. Mas com o tempo, novas formas de convivência começam a se estabelecer. O que hoje parece estranho, amanhã pode se tornar comum. E é exatamente nesse ponto que estamos agora. Uma fase de transição, onde antigos hábitos ainda existem, mas novos comportamentos já estão ganhando espaço. E entender esse momento é essencial para não interpretar tudo de forma superficial. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta, e que pode ser a peça-chave para entender tudo isso. Em muitos casos, esse afastamento não acontece de forma impulsiva, mas sim como resultado de um processo gradual. Pequenas decisões do dia a dia começam a se acumular. Um convite recusado aqui, uma conversa evitada ali, uma escolha por ficar mais tempo sozinho, e quando se percebe, o padrão já mudou completamente. E o mais interessante é que para quem vive esse processo, isso muitas vezes traz uma sensação de controle, de autonomia e até de alívio, como se finalmente estivesse alinhando a própria vida com aquilo que realmente faz sentido internamente.
Só que, para quem observa de fora, pode parecer frieza, desinteresse ou até desconexão social. E é exatamente aí que surgem os conflitos de interpretação. Outro ponto que precisa ser analisado com atenção é o papel das expectativas sociais. Durante muito tempo, existiram modelos bem definidos sobre como cada pessoa deveria agir, se relacionar e construir sua vida. Só que esses modelos começaram a ser questionados e, em alguns casos, deixaram de fazer sentido para uma parte da população. Quando isso acontece, surge uma espécie de vácuo de referência, onde o antigo já não serve mais, mas o novo ainda não está completamente definido. E nesse espaço de incerteza, muitas pessoas optam por recuar, observar e decidir com mais cautela antes de se envolver novamente em determinadas dinâmicas. Não é necessariamente uma rejeição, é uma escolha por não seguir automaticamente um roteiro que já não parece tão claro quanto antes. Além disso, existe um fator emocional que muitas vezes passa despercebido: o cansaço acumulado, não apenas físico, mas principalmente mental. A constante necessidade de corresponder a expectativas, lidar com pressões sociais e manter determinados padrões pode gerar um desgaste silencioso ao longo do tempo. E quando esse desgaste atinge um certo nível, a tendência natural é buscar redução de estímulos, menos conflitos, menos cobranças, menos exposição. Isso não significa isolamento total, mas sim uma tentativa de preservar energia e manter equilíbrio interno. E esse comportamento, quando visto em larga escala, começa a desenhar exatamente o cenário que estamos discutindo aqui. Enquanto isso, a própria sociedade começa a se adaptar, mesmo que de forma lenta. Novas formas de interação surgem, novas prioridades ganham espaço e antigos conceitos vão sendo reformulados. Só que esse processo não é linear. Ele acontece com avanços e recuos, com aceitação em alguns grupos e resistência em outros. E é justamente essa falta de uniformidade que torna tudo mais complexo e, ao mesmo tempo, mais interessante de observar, porque estamos acompanhando uma transformação em tempo real, sem um roteiro pré-definido. Existe também uma mudança na forma como o tempo está sendo valorizado. Cada vez mais pessoas começam a enxergar o tempo como um recurso limitado e precioso. E isso influencia diretamente nas escolhas que fazem. Onde investir energia? Com quem compartilhar momentos? O que realmente vale a pena? Essas perguntas passam a ter um peso muito maior nas decisões do dia a dia. E quando as respostas não são claras ou não parecem compensar, a tendência é se afastar. Não por falta de interesse na vida, mas por uma busca mais criteriosa por aquilo que realmente agrega valor.